Olá, primo. Vou começar a contar minha história, vou ter que voltar um pouquinho atrás no tempo aí. Recém-formado, me formei em administração, né? Isso no ano de 2011. Recém-formado na faculdade, fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha um varejo de tintas na minha cidade, em Juiz de Fora, e comecei trabalhando com ele. Bom, logo no início me incomodava muito a concorrência predatória do varejo de tintas. Todo mundo vendendo basicamente ali o mesmo produto, com pouca diferenciação, e isso me incomodava muito. E eu comecei a pensar em formas ali de trazer diferenciação para a loja. Eu lembro que lá na minha cidade tinha uma rua lá que tinha tanta loja que a gente até chamava de faixa de Gaza, de tanto que era guerra de preço entre as lojas. E então isso me incomodou e eu fui comecei a conversar com os clientes da loja, né, para ver ali, se achava alguma oportunidade e tal. Mas você já era do meio aí, né? Eu já era do meio, meu pai era do varejo. Tá. Porque isso não ia me incomodar, por exemplo. Entendeu? Se eu tivesse passado tava nessa trabalhando, loja, recém-formado, rua, entendeu? Mas quando você fala que você é do meio, quando você fala do varejo, seu pai tinha uma loja de tinta. Exato, meu pai tinha uma loja de Não tinta. era construtor. Não, ainda não. Aí eu vou chegar lá. E isso me incomodava porque eu estava trabalhando com ele, né? Entendi. Então, recém-formado em administração, a gente vem com um monte de ideia na cabeça e querendo colocar a mão na massa ali para fazer acontecer. E nisso, conversando com os clientes da loja, eu percebi ali que tinha um problema recorrente que era na contratação de mão de obra. Então, os clientes compravam lá tinta, principalmente os clientes de condomínios, né, e empresas, clientes mais corporativos, e não tinham empresas profissionais para executar aquelas obras ali de pintura e de manutenção de fachadas, né? E então isso me deu um estalo ali e eu vi ali uma primeira oportunidade de empreender. Por que não abrir uma empresa, né, para prestar serviços profissionais para esse público de condomínios residenciais, tá? E de fachadas de prédio, né? E aplicar a tinta, vender a tinta já aplicada na superfície, né? Isso agregaria valor e resolveria ali um problema daquele mercado. Então foi onde que eu entrei, de fato, comecei a atuar ali no mercado da construção civil, comecei a minha empresa na época. Desculpa te interromper, porque isso aí já é um negócio genial, cara. Já comprou lata de tinta pra pintar uma parede, sobrou tinta pra cacete, você não sabe o que fazer com essa tinta? Ficou uma vez eu pintei uma parede, sobrou meia lata de tinta, não sabia o que fazer com essa lata. Ficou Você deixou guardado. Ficou no meu então, mas fica no seu Tem prazo de validade? banheiro lá. Tem prazo de validade? Você não faz nada, depois você joga Cara, fora. tinta é um negócio bonito, né, meu? Não, Do para nada. pensar, cara. Ela Quando eu vejo muda, né? uns potes de tinta, eu imagino arte, sabe? Os caras jogando tinta e tal, casa toda bagunçada, um negócio... Já jogou Splatoon? Cara, alguma marca de tinta tinha que patrocinar o Splatoon, cara. Você nunca jogou Splatoon? Não. Nunca joguei Também Splatoon não. também. É um jogo de tiro, só que é a base de tinta. Ah! O chão inteiro é a base de tinta, o pessoal navega a base de tinta, é tudo tinta, cara. Tinha que ser Splatoon Souvenir. por, cara, a tinta que o Guilherme Junqueira usa. Não, cara, papo sério, olha o jogo depois. Desculpa aí, fala aí. Tudo tranquilo, primo. Aí comecei, né? Então, essa primeira jornada aí empreendendo, montei a empresa, então, para prestar serviços de pintura e manutenção de fachadas prediais, muito focado ali em verticalização, em prédio, né? Em serviços verticais em altura, que era onde que tinha maior carência ali na cidade. A cidade lá onde mora tem bastante prédio. E logo começou a dar certo a empresa, então foi onde que eu comecei a botar o pé aí na construção civil. Bom, e logo no início aí já me deparei com enormes desafios. Como o Kaique falou ali da questão dos materiais, né? Eu tinha que acertar bastante o cálculo ali dos orçamentos, porque meus orçamentos já eram a preço fechado, com material e mão de obra. Então já vendia a tinta aplicada, eu tinha que calcular tudo o quantitativo. Como você conseguiu o seu primeiro cliente? Eu consegui através da loja, que era o meu principal canal de aquisição ali naquele momento. Então foi onde que eu cheguei à oportunidade, já tinha um canal de aquisição, eu fiz uma parceria, já comprava material lá na loja. Então, eu vi Depois ali... de ver um cliente lá comprando muita tinta, você fala assim, o que você vai fazer com tudo isso? Que é um... Não, a própria loja já me indicava ali, Ah, entendi. quando tinha o perfil que era Mas, peraí, a loja que era a loja do seu pai. a loja do meu pai. Isso, então, olha que interessante. Eu tinha uma estrutura onde as pessoas iam para comprar tinta e, cara, e ele oferecia o próximo passo para essas pessoas. Que é aplicar tinta e não se sujar com isso. Coisa que você não fazia anteriormente, né? Exato. Ali foi uma forma de diferenciação. E isso daí entra muito naquele conceito que a gente fala dos três dinheiros. Que é o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você perde
e o dinheiro que você deixa de ganhar. Então, o empreendedor, ele geralmente quer vender mais tinta. O empreendedor, ele quer gastar menos na loja. O empreendedor esquece que tem o dinheiro que ele deixa na mesa. Porque o cara, ele vai comprar tinta aqui na sua loja e vai executar isso daqui com outro empreendedor. Ou então ele vai, compra tinta e depois tem que contratar um terceiro para usar essa tinta porque ele não sabe manusear a tinta. Isso. E aí, aqui no grupo, acho que erros e acertos, os maiores erros foram quando a gente deixou de pensar em qual que era o próximo passo óbvio para o cliente e começou a pensar em um negócio completamente nada a ver. Né? Então, se a gente acerta o próximo passo do empreendedor, que é geralmente assim, qual que é o próximo passo do nosso cliente, a gente acaba aumentando o ticket médio do nosso cliente, não é? Então, assim, genial, perfeito. E você tinha uma fonte de aquisição, onde o cliente vinha, um espaço físico, e aí o mesmo custo de aquisição, ele era usado só que para um faturamento muito maior, né? Exato. E ele fez uma coisa, assim, que nessa linha que você está falando, ele aumentou o nível de consciência dele, mas ele entendeu a dor do cliente dele. Então, ele resolveu alguma coisa, ele resolveu uma solução, criou uma solução que resolve uma dor real. Então, ele não ficou só ali vendendo tinta. Ele olhou um valor que tinha todo no processo, baseado em ser uma parabólica de problema. Ele disse, cara, o que mais... Isso é a história que você falou do outro dinheiro, né? O que mais eu posso fazer que eu posso ganhar dinheiro com isso? Né? Perfeito. Exatamente, existe uma dor real ali e eu escolhi nichar, né? Então, selecionei ali uns clientes, eu não trabalhava para pessoa física, era para pessoa jurídica, mais voltado para condomínios e mais voltado para altura, que é onde tinha também um valor agregado maior nos serviços, tá? E onde tinha maior carência no mercado ali naquela época. Então, logo no início, a empresa deu certo ali, estava começando bem, tinha bastante movimento, o canal de aquisição da loja estava funcionando legal. E, porém, já começaram os primeiros desafios, né? Como eu estava falando, a questão dos orçamentos. Os orçamentos são uma arte. Você fazer orçamento, são várias variáveis envolvidas ali, como cálculo de material, a produtividade da mão de obra, os equipamentos, a condição climática, logística. Então, tudo isso impacta ali. E você acertar ou errar o orçamento pode ser determinante para o sucesso do negócio, de um negócio na construção civil, tá? Posso completar com uma história só? Claro. Porque você estava falando do negócio do terceiro dinheiro. Eu lembrei de uma historinha, fui pesquisar rapidinho aqui na internet. Olha só. Você já viu a história do cara que vendia anzol? Não. Que vendeu... Você já viu, né? Olha só. Né? Tem um garotão que ele veio da roça e foi trabalhar numa loja, né? Aí chegou o gerente e falou assim, quantas vendas você fez hoje? Aí ele falou assim, uma. Aí o gerente, uma? Só uma? Pô, todos os vendedores fizeram de 30 a 40 vendas hoje. De quanto que foi a sua venda? Aí ele falou assim, não foi só uma exatamente, né? Mas a minha venda passou de R$1 milhão. Aí o cara, sério? Como que você fez isso? Aí ele falou, o cliente entrou na loja e eu vendi um anzol pequeno. Depois um anzol médio. E finalmente um anzol bem grande. Depois vendi uma linha fina de pescar. Uma de resistência média e uma bem grossa. Perguntei onde iria pescar e ele me disse que faria pesca oceânica. Eu sugeri que talvez ele fosse precisar de um barco. Então eu acompanhei a seção náutica e ele vendia uma lancha importada. Aí eu disse que talvez o carro pequeno dele não fosse capaz de puxar lancha. Eu levei na seção de automóveis e eu vendi para ele uma caminhonete com tração nas 4 rodas. E perplexo, o diretor perguntou, você vendeu tudo isso a um cliente que veio aqui para comprar um pequeno anzol? Aí ele falou assim, não senhor. Ele entrou aqui para comprar um pacote de absorventes para a mulher e eu disse, já que o seu fim de semana está perdido, por que o senhor não vai pescar? Aí eu comecei a vender um anzol pequeno, médio, um anzol grande. O resto da história você já conhece. Olha que massa. Que é isso, né? Tipo, eu quero ver a tinta, depois a aplicação. Mas tem outra coisa depois, né? Essa jornada ela é interessante, né, cara? Sim.